Vencer o desamor, resumo do capítulo 8. Evita briga com Gustavo em público por maltratar Gemma, e ele se defende. Gustavo reclama com Evita por acreditar em Gemma, e joga na sua cara tudo que fez pela garota. Evita defende Gemma, e Gustavo relembra que os pais praticamente venderam a filha. Gustavo afirma que Gemma é dele, e ameaça toda a família da namorada. Bárbara pede para conversar com Daphne, que a ressalta que não irá sair da casa. Bárbara deseja vender a casa, pois já tem um possível comprador. Bárbara pede a Daphne que volte para sua cidade, e em breve a mandará o dinheiro da venda. Álvaro procura Gael. Álvaro pede para Gael para ficar uns dias em seu apartamento, e confessa que está com problemas em seu casamento. Gael garante que é por problemas assim que não deseja casar, e pergunta a Álvaro por sua bagagem, pois vê o irmão apenas com a roupa do corpo. Eduardo tira uma selfie com Linda e a conta que vai ao bar. Eduardo finalmente atende Ariadna e se justifica para a esposa. Eduardo não entende a ironia de Ariadna, que revela já saber toda a mentira sobre o apartamento. Evita chora e pede a Lucinha que ajude Gemma. Evita pede a Lucinha que ajude Gemma, a levando para a casa de Bárbara como empregada, mesmo que ela não saiba que a garota é sua sobrinha. Evita roga a Lucinha que a ajude a salvar Gemma do marido agressor. Pouco tempo antes, Gemma chora por ter sido abusada novamente e lembra de quando morava com os irmãos. Gemma conta sobre a história de Rapunzel para as crianças, que logo após voltam a brincar. Gemma tenta sair da cama, mas Gustavo acorda e a pede o café da manhã. Gemma chora frente a um espelho e toma banho vestida, gritando muito. Na atualidade, Evita admite para Lucinha que Gemma sofre por sua culpa. Lucinha fica incrédula com a desgraça de Gemma, em plena adolescência, e sugere que denunciem Gustavo, mas a cozinheira alega que as autoridades não fariam nada, e além de tudo, o jovem é perigoso e já fez ameaças. Evita implora a ajuda de Lucinha e diz ter um plano. Eduardo afirma que não estava em condições de comprar o apartamento e não queria decepcionar Ariadna. Ariadna briga com Eduardo pela mentira. Ariadna pergunta a Eduardo o que ele fez com o dinheiro, e ele revela que o guardou para uma emergência. Ariadna o informa que a emergência já chegou e deseja o dinheiro para as terapias de Tadeu, mas ele mente que investiu o capital por um ano e durante esse período não poderá mexer na bufunfa. Daphne comunica a Bárbara que vai esperar a venda, morando na casa, e a pergunta se todos os herdeiros já estão de acordo. Bárbara avisa a Daphne que os filhos vão apoiá-la no que decidir, pois é a matriarca da família. Bárbara mostra a Daphne o cartão do possível comprador e a camponesa se interessa. Bárbara sugere que Daphne se encontre com um corretor para não ter dúvidas. Ariadna se indigna com a atitude de Eduardo e chora, temendo que ele não os leve para morar nos Estados Unidos. Eduardo nega e Ariadna afirma que não terá outra saída que não seja voltar a trabalhar, mas o empresário não aprova. Eduardo insinua que Ariadna vai abandonar o filho para trabalhar e ela se defende, alegando que está agindo em prol de Tadeu, pois o bem-estar do filho é sua prioridade. Ariadna tenta falar para Eduardo que na manhã anterior quase foi abusada e teve um dia péssimo, mas ele alega que também teve um dia ruim e nem por isso está reclamando como ela. Eduardo não se importa com os problemas de Ariadna e desliga na cara da esposa. Estefânia manda uma mensagem para Ariadna contando que conseguiu informações sobre uma nova escola para Tadeu. Álvaro conta a Gael que no carro roubado estavam suas roupas e seu computador, e o jovem pede ao irmão que se bença para ver se consegue evitar tantas desgraças em tão pouco tempo. Álvaro alega que logo terá uma entrevista de emprego, e João José apoia que o corno more com ele e Gael. Álvaro pede roupa emprestada a Gael e Evita visita Gemma, que coloca a mãe escondida dentro de casa para que Gustavo não a veja e não se irrite. Evita avisa a Gemma que vai ajudá-la a escapar do seu problema, a mandando para o México com Bárbara, que não pode saber que a adolescente é sua sobrinha. Gemma se recusa e Evita tenta convencê-la. Gemma teme que Gustavo se vingue de sua família, mas a cozinheira nega e arma um plano com a filha. Eduardo promete não decepcionar Linda. Eduardo sente medo de não poder trabalhar sem os documentos regularizados e a amante promete ajudá-lo. Linda sugere a Eduardo que case com ela para evitar problemas e o deixa impactado. Bárbara liga para Calixto e confirma sobre a venda da casa. Bárbara admite que vender não seria uma má ideia e eles combinam um encontro para o dia seguinte. Lucinha liga para Bárbara e revela que já conseguiu uma empregada
empregada para a patroa. Calisto conta ao comparsa que conseguirá entrar na casa de Bárbara por meio da própria tonta, afirmando que vai procurar o que eles estão buscando ou fazer Bárbara pagar o que lhes deve. Estefânia aconselha Ariadna a mudar a escola de Tadeu e ela desabafa toda a sua situação para a diretora. Ariadna confessa que não tem dinheiro para tantos gastos que Tadeu necessita repentinamente. Álvaro se desculpa com o empresário que agrediu e o pede trabalho. Ele reluta, mas acaba aceitando. O empresário chega em um acordo com Álvaro. Estefânia afirma a Ariadna que ela e seu marido também precisam de apoio, e a pedagoga alerta para a possibilidade de Eduardo não aceitar facilmente a condição do filho. Daphne confessa para Gael que não confia em Bárbara, mas ele a aconselha e ressalta que a Megera, apesar de estar ressentida, não é uma pessoa ruim. Daphne conta para Gael que é professora de inglês e tradutora. Romina sugere para Gael que pode procurar um emprego para Daphne e o jovem se alegra, convidando a amiga colorida para uma festa em seu apartamento. Gustavo chega em casa e procura por Gemma. Gustavo encontra a carta de despedida de Gemma e fica enfurecido, pois nela a adolescente o pede que não volte a procurá-la, pois não vai encontrá-la, já que está indo para um local que ninguém sabe onde é. Gustavo exige que Evita devolva a Gemma, mas a cozinheira inventa que não sabe onde a filha está. Evita mostra a carta que Gemma a deixou e o culpa por perder uma filha. Gustavo promete encontrar Gemma. Álvaro chega durante a festa de Gael. Álvaro questiona a Gael por fazer celebrações tão cedo e concorda que Bárbara venda a casa. Daphne procura informações sobre a empresa que crê que seja responsável pelo acidente de Nestor na internet. Daphne liga para a companhia e tenta apurar informações. Eduardo e Linda namoram. Eduardo aceita casar com Linda quando Bárbara o liga. Bárbara e Eduardo conversam. Bárbara conta para Eduardo que Daphne está morando na casa, mas já sabe como tirá-la. Bárbara confessa que tem um plano de inventar vender a casa sem vendê-la de fato, apenas para enrolar Daphne, até que ela desista de receber qualquer tipo de herança. Gemma chega na casa de Bárbara. Bárbara pensa que foram lhe fazer propagandas de outras religiões, e Gemma se apresenta como a nova empregada, deixando a madame surpreendida. Gustavo ameaça a médica Yolanda, por achar que ela sabe onde Gemma está. Yolanda não se intimida e o ameaça na frente de todos, alegando que se algo acontecer à adolescente, ele será o único responsável. Gemma se encanta com a casa da tia e Bárbara mostra seu quarto. Gemma alega que nunca teve um quarto próprio antes e mente ser maior de idade. Gemma quase compara Evita e Bárbara, mas se contém. Gemma fala que nem uma matraca e estressa Bárbara. Gemma garante para a patroa que é amiga de Francisca. Evita conta a Yolanda que Gemma está bem e foi para a capital viver com a tia. Eduardo se irrita por Linda atender uma ligação de trabalho durante o lazer. Eduardo escreve para Ariadna se desculpando e contando que sente falta dela e do filho. Ariadna e Daphne discutem para saber quem vai comer primeiro e Bárbara as apresenta para Gemma. Gemma gosta das crianças e brinca. Daphne questiona Bárbara o motivo dela contratar uma empregada, se já vai vender a casa, e Ariadna se surpreende. Álvaro se incomoda com a festa na casa de Gael. Álvaro quase manda uma mensagem ressentida para Olga, mas se arrepende e apaga. Bárbara ressalta que a casa será vendida e cada um terá sua parte. Bárbara pensa que Ariadna vai para um apartamento próprio em breve e a jornalista pede para esquecer essa possibilidade. Bárbara inventa que quer vender a casa para se livrar das lembranças de Joaquim e sugere novamente a Daphne que vá embora, mas a jovem se recusa. Ariadna e Daphne não acreditam em Bárbara. Romina fala sobre suas conquistas para João José e eles conversam sobre superficialidade e antigos relacionamentos. Romina afirma que a dignidade nunca está presente e Álvaro se sente deslocado. Álvaro escuta o áudio de Conrado prometendo apoiá-lo na venda da casa de Bárbara.